Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver debaixo das bênçãos de Deus, enquanto outras enfrentam uma barreira invisível que impede seu crescimento? A verdade é que muitas vezes não é falta de capacidade nem de esforço, mas sim de algo mais profundo. Bloqueios espirituais que impedem as vitórias de Deus de se manifestarem. E o pior? Muita gente sequer percebe que está sabotando a própria caminhada. Orgulho, negligência espiritual, medo, dúvida. Essas coisas não apenas afastam a presença de Deus, mas também limitam o que Ele pode fazer na sua vida. É como tentar encher um copo que já está virado para baixo. As bênçãos estão sendo derramadas, mas não há espaço para recebê-las. Talvez você já tenha sentido que está estagnado, que ora, mas não vê respostas, que luta, mas parece nunca alcançar aquilo que Deus prometeu. E se o problema não for a falta de bênçãos, mas sim algo que está bloqueando a sua recepção? Neste vídeo, você vai entender as 5 principais barreiras que podem estar travando o agir de Deus na sua vida. E mais importante, como derrubá-las. O que vamos falar aqui pode transformar completamente sua visão espiritual e destravar áreas da sua vida que há muito tempo estão paradas. Mas, para isso, você precisa estar disposto a encarar a verdade e fazer as mudanças necessárias. Está pronto para isso? O perigo do orgulho e como ele bloqueia as vitórias de Deus. O orgulho é traiçoeiro. Ele se disfarça de autoconfiança, mas na verdade nos afasta do maior poder que existe, Deus. Quando uma pessoa está cheia de orgulho, ela acredita que pode resolver tudo sozinha, que não precisa de orientação, que sabe o suficiente. Mas, ironicamente, essa postura a impede de enxergar as oportunidades e as bênçãos que Deus coloca em seu caminho. Imagine alguém dirigindo um carro à noite sem ligar os faróis. É assim que a pessoa orgulhosa caminha pela vida, no escuro, sem perceber os perigos e as chances que passam despercebidas. E o orgulho não se manifesta apenas na arrogância óbvia. Às vezes, ele se disfarça de autossuficiência silenciosa, daquele pensamento de não preciso de ajuda, dou conta sozinho. Quantas pessoas recusam um conselho sábio simplesmente porque não querem admitir que podem estar erradas? Isso vale para decisões financeiras, relacionamentos, até mesmo escolhas espirituais. O orgulho fecha portas, enquanto a humildade abre caminhos. Quem se humilha diante de Deus, reconhecendo suas limitações, se torna um terreno fértil para milagres e transformações. Muitas vezes Deus quer agir, mas o orgulho humano se torna um bloqueio. Pense na história do fariseu e do publicano na Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. O fariseu se achava justo, enquanto o publicano, humilde, reconhecia sua necessidade de Deus. No final, foi o publicano que saiu justificado. Isso nos ensina que a arrogância espiritual nos engana, enquanto a humildade nos aproxima de Deus. Não importa o quão talentoso ou inteligente alguém seja, se não houver espaço para a ação divina, as vitórias serão limitadas. O orgulho também impede o aprendizado. Quem acha que já sabe tudo pode crescer. Grandes líderes, empresários e até atletas de alto nível entendem que sempre há algo novo a aprender. O mesmo vale para a vida espiritual. Quando uma pessoa reconhece que precisa de Deus e busca crescer em sabedoria, ela se abre para novas oportunidades. Um exemplo? Moisés. Ele foi chamado por Deus porque era o mais humilde de todos os homens. Livro de Números, capítulo 12, versículo 3. E por causa disso, Deus o usou para liderar um povo inteiro para a liberdade. Outra armadilha do orgulho é a dificuldade de pedir perdão. Quantas amizades, casamentos e até oportunidades profissionais foram destruídas porque alguém não quis admitir que errou. Deus nos ensina o valor do arrependimento e da reconciliação, mas o orgulho nos faz endurecer o coração.
Quando alguém se recusa a perdoar ou pedir perdão, cria barreiras emocionais e espirituais que impedem o fluxo da graça divina. Além disso, o orgulho leva à comparação constante. Quem vive se comparando com os outros nunca encontra paz. O foco deixa de ser a própria caminhada com Deus e passa a ser a busca por validação externa. Isso desgasta, gera ansiedade e tira a alegria das conquistas. Em vez de tentar provar algo para os outros, o verdadeiro sábio busca agradar a Deus e crescer em sua fé. Muitas vezes, o orgulho nos faz ignorar sinais claros de que precisamos mudar. Pode ser um aviso de um amigo, um versículo que toca fundo, ou até um problema que se repete na vida. Mas ao invés de refletir e ajustar a rota, a pessoa orgulhosa insiste no erro, achando que as coisas vão se resolver sozinhas. Não vão. A transformação acontece quando há reconhecimento e ação. Se olharmos para a sociedade, veremos como o orgulho destrói nações, empresas e famílias. Quantos conflitos poderiam ser evitados se houvesse mais humildade e disposição para ouvir o outro? Grandes líderes, aqueles que realmente marcam a história, não são os que impõem sua vontade a qualquer custo, mas os que sabem reconhecer quando precisam de ajuda e conselho. O primeiro passo para quebrar o poder do orgulho é praticar a gratidão. Quem reconhece que tudo vem de Deus se torna mais humilde e menos resistente à mudança. Um exercício simples é começar e terminar o dia agradecendo, não apenas pelas bênçãos óbvias, mas também pelos desafios, pois são eles que nos fazem crescer. E por fim, a verdadeira força está na humildade. Jesus, sendo Deus, escolheu servir em vez de ser servido. Ele lavou os pés dos discípulos, curou doentes e acolheu os rejeitados. Se ele, que tinha todo o poder, escolheu o caminho da humildade, por que nós insistimos em nos agarrar ao orgulho? Talvez seja hora de refletir e dar espaço para Deus agir. O perigo de negligenciar a oração e o louvor. A oração e o louvor são como a respiração da vida espiritual. Sem eles, a alma enfraquece, a fé se torna instável e a conexão com Deus se perde aos poucos. Muitas vezes, as pessoas negligenciam esses hábitos não por rebeldia, mas por falta de tempo ou distrações da rotina. Só que a verdade é uma: quem não separa tempo para falar com Deus está, sem perceber, abrindo mão da sua maior fonte de força. Imagine alguém tentando atravessar um deserto sem água. É exatamente assim que é a vida sem oração, um desgaste contínuo, sem direção e sem sustento para a jornada. E o mais curioso, muita gente só lembra de orar quando está em apuros. Quando tudo vai bem, a oração fica em segundo plano, mas basta um problema surgir que, de repente, Deus se torna prioridade. Isso revela uma relação frágil com a fé. Orar apenas nos momentos difíceis é como tentar abastecer um carro já parado no meio da estrada. O correto é manter o tanque cheio sempre, garantindo que, quando os desafios vierem, a pessoa já esteja fortalecida e pronta para enfrentá-los com paz e confiança. O louvor também é uma ferramenta poderosa que muitos subestimam. Ele não é apenas um ato de adoração, mas um meio de transformar o ambiente espiritual ao redor. Há momentos em que as palavras falham, e é nesse instante que a música tem o poder de tocar a alma de uma forma única. Na Bíblia, vemos que até mesmo as muralhas caíram ao som do louvor. Livro de Josué, capítulo 6. Então, por que tantas pessoas ignoram essa arma espiritual? Quem cultiva o hábito de louvar a Deus experimenta uma paz sobrenatural que não depende das circunstâncias. Negligenciar a oração e o louvor significa perder a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quando alguém passa dias sem orar, sem buscar a presença divina, as preocupações tomam conta e a ansiedade começa a governar a mente. Já percebeu como os dias parecem mais pesados quando a vida espiritual está em segundo plano?
Isso acontece porque, sem comunhão com Deus, as batalhas se tornam muito mais difíceis do que realmente precisariam ser. A oração não precisa ser algo complicado ou preso a rituais engessados. Deus não está preocupado com palavras bonitas, mas com sinceridade. Alguns dos momentos mais poderosos de oração acontecem em conversas simples e diretas, como um filho falando com o pai. Quem aprende a transformar cada momento do dia em uma oportunidade de se conectar com Deus, descobre que a vida ganha um novo significado. Além disso, há poder na constância. Quem faz da oração um hábito diário, constrói uma base espiritual inabalável. E não precisa ser algo demorado. 10 minutos de um coração sincero valem mais do que horas de palavras vazias. O segredo está em manter a conexão, mesmo nos dias corridos. Pequenos gestos, como agradecer ao acordar ou orar antes de uma decisão importante, criam um ciclo de proximidade com Deus que fortalece a fé. Outro ponto essencial: oração não é só falar, mas também ouvir. Muitas pessoas transformam a oração em um monólogo, despejam suas preocupações e saem correndo, sem dar espaço para Deus responder. A comunicação com o Pai é uma via de mão dupla. O silêncio também faz parte do processo. Quem nunca parou para ouvir, provavelmente nunca percebeu quantas respostas já estavam ali, esperando para serem notadas. O louvor, por sua vez, transforma atmosferas. Já percebeu como um simples cântico pode mudar o clima de um ambiente? Em tempos difíceis, louvar é um ato de fé. É declarar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece contrário. Davi, por exemplo, venceu muitas batalhas porque entendia esse princípio. Ele louvava em meio às crises e isso movia o coração de Deus. Quando alguém deixa a oração e o louvor de lado, o coração se esfria. Aos poucos, as preocupações do mundo ganham mais espaço e a espiritualidade vai se tornando um peso em vez de um alívio. Mas a boa notícia é que sempre há tempo para recomeçar. Deus não espera a perfeição, apenas um coração disposto. Talvez seja o momento de refletir. Como está a sua vida de oração? Será que o louvor ainda faz parte da sua rotina? Se há um vazio espiritual, pode ser que a resposta esteja exatamente aí. Como a dúvida e o medo bloqueiam as vitórias de Deus. A dúvida e o medo são como correntes invisíveis que prendem uma pessoa no mesmo lugar. Deus tem promessas grandiosas para cada um, mas muitas vezes elas não se cumprem porque a insegurança impede o próximo passo. A dúvida faz a pessoa questionar se Deus realmente vai agir, enquanto o medo paralisa, tornando qualquer decisão um peso. É como alguém diante de uma porta aberta, mas incapaz de atravessá-la porque não sabe o que encontrará do outro lado. Assim, muitas oportunidades se perdem simplesmente porque a coragem faltou. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que enfrentaram o medo e a dúvida. Um deles é Pedro, quando andou sobre as águas. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Enquanto manteve os olhos em Jesus, ele caminhou sem afundar. Mas bastou olhar para o vento forte ao redor para que a dúvida tomasse conta e ele começasse a afundar. Esse é um retrato perfeito do que acontece quando tiramos os olhos da fé e focamos nas dificuldades. A dúvida suga a confiança e nos faz perder a firmeza no meio do caminho. E não se engane, a dúvida pode vir disfarçada de prudência. Quantas vezes alguém já sentiu no coração que deveria agir, mas ficou analisando tantos riscos que acabou perdendo o momento certo? O medo do fracasso impede muitas pessoas de darem passos ousados na vida profissional, emocional e espiritual. Às vezes, Deus já deu um sinal claro, mas a pessoa continua esperando por mais confirmações, com receio de errar. O problema é que, enquanto a dúvida reina, a ação nunca acontece. O medo, por sua vez, é um inimigo silencioso que trava o crescimento. Há pessoas que têm medo de errar, medo da rejeição,
medo de sair da zona de conforto. Mas toda grande transformação exige coragem. Imagine se Moisés tivesse deixado o medo falar mais alto quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito. Ele chegou a questionar sua capacidade, mas decidiu confiar em Deus. O resultado, um dos maiores milagres da história. E o que dizer do medo de não ser suficiente? Esse tipo de pensamento faz muitas pessoas desistirem antes mesmo de tentar. Elas olham para si mesmas e enxergam apenas limitações, esquecendo-se de que Deus capacita aqueles que Ele chama. O problema é que, quando o medo toma conta, a pessoa começa a ver gigantes, onde na verdade há apenas desafios superáveis. Foi exatamente isso que aconteceu com os espias que Moisés enviou para observar a terra prometida. Livro de Números, capítulo 13. Eles viram gigantes e acharam que jamais conseguiriam vencer, mesmo com a promessa de Deus. No fim, essa falta de fé os impediu de conquistar o que já estava preparado para eles. O medo também nos faz esquecer do que Deus já fez. Quantas vezes alguém já viveu um livramento, uma resposta de oração, mas diante de um novo desafio, a dúvida volta. O ser humano tem uma tendência a focar mais nas dificuldades do presente do que nas vitórias do passado. É por isso que lembrar-se dos testemunhos e experiências com Deus é essencial para fortalecer a fé. Quem já venceu antes pode vencer de novo. A dúvida e o medo são portas abertas para a ansiedade. Quando a fé não está firme, qualquer incerteza vira motivo de angústia. A pessoa começa a imaginar os piores cenários, sofre por antecipação e perde a paz. Mas a fé verdadeira traz descanso, porque quem confia sabe que Deus está no controle, independentemente do que os olhos veem. A melhor forma de vencer o medo e a dúvida é agir mesmo sentindo insegurança. Fé não significa a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Quando Josué assumiu a liderança após Moisés, Deus não disse que ele nunca teria medo. Pelo contrário, a ordem foi clara: seja forte e corajoso. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Isso significa que a coragem não é um sentimento, mas uma escolha diária. Outro ponto importante: a boca fala o que o coração está cheio. Quem vive dizendo, eu não consigo, isso não é para mim, e se der errado, está reforçando a dúvida. Mas quem declara a palavra de Deus sobre sua vida, fortalece sua fé. Trocar o e se não der certo por e se der, já muda completamente a mentalidade. Talvez seja o momento de refletir. Quantas oportunidades já foram perdidas por medo? Quantas bênçãos ficaram pelo caminho por causa da dúvida? Mas a boa notícia é que a fé pode ser exercitada e fortalecida. E quando isso acontece, portas começam a se abrir. Como a falta de abertura para a graça de Deus bloqueia as vitórias. A graça de Deus é um presente, mas nem todos estão dispostos a recebê-la. Alguns acham que não são dignos. Outros acreditam que podem conquistar tudo por mérito próprio. E há aqueles que simplesmente não querem abrir mão do controle. O problema é que sem essa entrega, muitas bênçãos são bloqueadas. É como alguém que está com sede diante de uma fonte de água, mas se recusa a beber porque acha que pode encontrar outra solução. Um dos maiores obstáculos para a graça é o orgulho. Quem se apega à própria força dificilmente aceita depender de Deus. Isso aconteceu com o jovem rico na Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Ele queria seguir Jesus, mas não conseguiu abrir mão do que tinha. Muitas vezes, Deus está pronto para agir, mas a pessoa não quer soltar o que está segurando. Outro grande bloqueio é a culpa. Muitas pessoas acreditam que erraram tanto que já não merecem o amor de Deus. Carregam um fardo pesado de arrependimento sem perceber que a graça existe exatamente para aqueles que não podem se salvar sozinhos.
Davi cometeu erros graves, mas ao se arrepender, experimentou a restauração divina. Deus não espera a perfeição, apenas um coração disposto. A graça também exige confiança. Deus tem um tempo para tudo, mas a impaciência faz com que muitos tentem resolver as coisas por conta própria. Abraão recebeu uma promessa, mas ao duvidar do tempo de Deus, tentou adiantar o processo e acabou gerando conflitos desnecessários. Livro de Gênesis, capítulos 16 e 21. Confiar na graça significa acreditar que Deus sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. A falta de abertura para a graça também se reflete na dificuldade de perdoar. Quem não aceita o perdão de Deus, muitas vezes também não consegue perdoar os outros. Jesus contou a parábola do servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas se recusou a perdoar uma pequena quantia a seu companheiro. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Isso mostra que quando não entendemos a graça, também não conseguimos aplicá-la. Outro erro comum é tentar merecer o amor de Deus por boas obras. Fazer o bem é essencial, mas a salvação e as bênçãos não vêm pelo esforço humano. Muitos vivem cansados tentando provar seu valor, quando na verdade Deus já os aceitou. A graça significa que o amor de Deus não depende do desempenho, mas da disposição em confiar nele. A falta de abertura para a graça também afeta a identidade. Quem não entende seu valor em Deus vive buscando a aprovação dos outros. Mas a verdadeira segurança vem de saber que já somos amados e aceitos. Quando Jesus foi batizado, Deus declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Essa é a identidade que todo filho de Deus deve ter. Receber a graça também significa aprender a descansar. Muitos vivem ansiosos porque tentam controlar tudo, esquecendo-se de que Deus cuida de cada detalhe. A graça nos ensina a confiar que Deus está no comando, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E o mais incrível é que a graça transforma. Quem realmente a experimenta não quer mais viver do mesmo jeito. O apóstolo Paulo era perseguidor de cristãos, mas, ao ser alcançado pela graça, se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Deus não vê as pessoas pelo que elas foram, mas pelo que podem se tornar. Talvez seja a hora de perguntar: você tem aceitado a graça de Deus ou ainda tenta caminhar sozinho? Porque a graça está disponível para todos, mas só muda a vida daqueles que decidem recebê-la. Agora que você sabe quais são os 5 bloqueios que podem estar travando as vitórias de Deus na sua vida, a pergunta que fica é: qual deles tem impedido o seu crescimento? Será que é o orgulho que te faz acreditar que pode resolver tudo sozinho? Ou talvez a negligência espiritual, que tem enfraquecido sua conexão com Deus sem que você perceba. Pode ser o medo e a dúvida que te paralisam quando você deveria avançar. Ou até mesmo a resistência em aceitar a graça de Deus. O que importa é que agora você tem o conhecimento certo para mudar essa realidade. Deus não quer que você viva estagnado, preso a padrões que te afastam dele. Mas a transformação só acontece quando você decide agir. Então, reflita. O que você pode começar a fazer hoje para remover esses bloqueios da sua vida? Talvez seja o momento de se aprofundar na oração, praticar o louvor com mais frequência, deixar de lado a ansiedade e confiar de verdade em Deus. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe nos comentários qual foi o ponto que mais te impactou. Isso pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio. E claro, se você quer continuar aprendendo e crescendo espiritualmente, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deus tem muito mais para você, mas cabe a você dar o primeiro passo.